Abra sua Bíblia, João 3,16. Glória a Deus. João capítulo 3, versículo 16. João 3,16. Amém? Aleluia! Você pode dar um aplauso ao Espírito Santo? Aleluia! Glória a Deus! Tu és fiel, Senhor. João capítulo 3, versículo 16. Diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Que deu seu Filho o quê? O que significa unigênito? Único. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Para que Ele fez isso? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, Espírito Santo, pela tua graça sobre nós, pelo teu favor, Senhor, sobre nós. Obrigado pela tua mesa, teu banquete essa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Querido, você já prestou atenção nesse versículo que a Bíblia diz que Ele deu o seu único. A Bíblia diz que Deus deu o seu único. Aí eu pergunto para você, onde é que você entra aí nessa história? Já parou para pensar nesse versículo? Deus deu o seu único filho. Mas quantos aqui é filho de Deus? Aí a gente precisa achar base teológica na palavra para nos incluir nesse filho também. Porque o versículo está dizendo que Deus deu o seu único. A Bíblia diz que Deus não deu um dos seus filhos, mas Ele deu o único. Queridos, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Porque se está dizendo que Jesus é o único, nós precisamos saber onde é que nós estamos incluídos aí nessa história. Porque se eu não entender o que a Bíblia diz, eu nunca vou me ver conforme a palavra de Deus, conforme está escrito. A Bíblia diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos o povo eleito. Por que eleito? Porque existe uma eleição no céu. Nas eleições, para governador, para presidente, para prefeito, existe uma eleição, a mesma coisa que aconteceu no céu. Nós somos eleitos e co-herdeiros com Cristo. Existe uma eleição, Pai, Filho e Espírito Santo. E unanimamente nós fomos eleitos de Deus. Nós somos escolhidos de Deus. Quem não conhece a Deus nunca vai se sentir eleito. Porque quem não se sente eleito vai querer agradar a Deus e atrair a Deus pelas coisas, pelo serviço, pelo cansaço. A antiga aliança era assim: você era reconhecido por aquilo que você era ou fazia. Então quem fazia era, quem conseguia, quem sacrificava, quem era assim, a antiga aliança. Hoje não é pelos seus méritos, a Bíblia diz que é pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: pela graça nós somos salvos pelo quê? Pela graça. Pela graça nós somos salvos, vem de Cristo, isso não vem de vós. Ou seja, a graça não vem da nossa expectativa, da nossa performance. Nós nunca conseguiremos atrair a Deus por nenhum atributo. Nem pela nossa conta bancária, nem pela nossa performance, nem pelos versículos que a gente sabe, nem pelos cultos que a gente veio. Nós não somos salvos pela graça, pelo aquilo que a gente faz, mas por aquilo que Ele já fez. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras. Por que não vem de obras?
para ninguém se gloriar. É bom, é forte. Deus, hoje eu orei todo dia, 4 horas por dia. Acho que eu estou eleito por causa disso. Mas quando a gente faz algo para Deus e dá certo, a gente, eita, agora parece que eu estou bem na fita com Deus. Já sentiu isso ou só eu? Esse mês de maio eu vim em todos os cultos, de manhã e de tarde, orei, dizimei, isso fui fiel, cara. Quando caiu na conta eu já transferi. Aí o que você se sente? Eleito de Deus, estou bem com Deus, orei a semana toda, mas não existe isso na palavra de Deus, que nós não somos eleitos por aquilo que a gente fez, ou nós não somos excluídos por aquilo que a gente deixou de fazer, nós somos eleitos por aquilo que Cristo já fez. Quando a gente entender isso, está claro, a gente vai parar de querer agradar a Deus, e nós vamos amar a Deus, adorar a Deus, por aquilo que veio antes da minha performance, da minha vontade, da minha santidade. Se você ainda adora a Deus por aquilo que você está fazendo, porque você ainda está na antiga aliança, você não consegue ver Deus como um pai, mas como um patrão. Deus não está contratando filhos para ser funcionário do reino de Deus. Deus não assina carteira. Deus está procurando filho. No final Ele não quer te dar um salário. No final sempre Ele quer te dar uma aliança para você colocar no dedo. Mas o problema é que a gente não quer andar com a aliança. Quando você olha aqui uma pessoa assim, você acha que ela é o quê? Normal. Não os que esconde não, estou falando os que usa mesmo. Quando você vê uma pessoa com aliança na mão, qual a mensagem que essa pessoa está passando? Que ela é comprometida, ela tem uma aliança, ela é casada. Nós estamos passando uma mensagem com a aliança que a gente carrega. Com a aliança que nós temos, está dizendo quem nós servimos. Mas Ele está dizendo que Ele só tem um filho. É só Jesus Cristo. Mas abra sua Bíblia em Romanos 8, 29. Romanos capítulo 8. A partir do versículo 29. Romanos 8, 29, amém? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o quê? O primogênito. Primogênito de quê? De muitos. Nós estamos eleitos aí por causa da vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Por causa de a Bíblia diz que por um homem entra o pecado, mas por outro entra a salvação. Então nós somos eleitos e herdeiros e co-herdeiros com Cristo, por causa de Jesus. Nós somos eleitos de Deus, nós somos também filhos de Deus, porque nós somos adotados por Deus, através do sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Então nós precisamos saber onde é que a gente está situado na palavra de Deus, a partir da convicção. Tem pessoas que não se sentem filhos de Deus, mas se ela dá uma cesta básica, ela sente que ela fez algo bom. Tem gente que não se sente filho de Deus, mas se ela fizer algo de bom para Deus, ela se sente que ela alegrou o coração de Deus. E não é pelos nossos méritos que a gente consegue atrair nenhum atributo, nem santidade, nem nada. Tudo que nós fizermos, existe um texto na Bíblia, esqueci, acho que está em Isaías, que diz assim: todas as nossas obras diante de Deus
são como trapos de imundícia. Já viu esse versículo? Ou seja, tudo que nós fizermos para Deus nunca vai chegar aos pés daquilo que Jesus fez por nós, enviado por Deus. Por que ele nos compara? Se eu não me engano, Isaías 64:6. Pode ser isso. Ele diz que todas as nossas obras, ou seja, que obra? Tudo que a gente faz são como os trapos de imundícia para Deus. Por quê? Porque é o seguinte, o que é trapo de imundícia? Na época, existiam aquelas pessoas com lepra, e quem tinha lepra não tinha cura. Então elas precisavam enrolar um pano nessa pessoa. E a partir de um certo tempo, tinha que trocar aquele pano. Por quê? Porque começava a vazar. Então tinha que trocar aquele pano daquela pessoa, aquelas feridas. Então ele compara que todas as nossas obras é como esse pano que é tirado daquela pessoa depois de alguns dias. Por que ele faz isso? Porque não existe nada, nenhum atributo que a gente possa fazer para dizer para Deus que a gente é eleito por causa disso. Aonde eu quero chegar até agora? Nós precisamos não nos sentir, mas entendermos que nós já somos filhos de Deus. Porque se você se sente filho de Deus, isso é uma vontade, e dá e passa. Por quê? Porque quando você fizer, você vai se sentir filho. Mas quando você deixar de vir para o culto do domingo, você deixa de ser filho. Então nunca vai ser por aquilo que eu estou fazendo. Sabe por que muitas pessoas abandonam a Deus? Não é porque pecaram, mas é porque pararam de acreditar quem Deus é na vida dela. Porque quando eu acredito que Deus é na minha vida, eu não abandono. Por quê? Porque só o que Deus pode me dar, eu só consigo encontrar nele. Quando eu paro de acreditar nele, eu paro de acreditar o que ele pode fazer em minha vida. Então eu troco. Já que eu não acredito no que Deus é para mim, eu vou buscar em outro lugar aquilo que só está em Deus. Então eu não vou conseguir chamar Deus de Pai nunca. Por quê? Porque eu não consigo ver a paternidade de Deus. E quando alguém não consegue ver a paternidade de Deus, ela não é completa. Ela busca prazer em qualquer outro lugar e menos em Deus. Então ela vai buscar saciar suas vontades em qualquer outro lugar. Por quê? Porque ela não acredita mais que pode vir de Deus. Então ela troca. Uma pessoa que não tem a convicção de paternidade, ela nunca consegue ver Deus como pai, ela nunca consegue se ver completa, ela nunca consegue se ver feliz, ela vive de fases. Por quê? Porque não está completo. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu posso, amanhã eu não posso. Então eu começo a viver dessa forma. Por quê? Porque eu não tenho uma referência de pai. O Evangelho nos dá a oportunidade de nunca ter um pai terreno, mas quando eu tenho convicção que eu tenho um pai eterno, eu estou completo, nada me falta. O que a gente precisa aprender não é procurar um pai, deixa eu ver qual vai ser meu pai. Eu honro muito a tua vida e tenho tu como meu pai. Isso não basta. Eu posso estar com meu pai dentro de casa, se eu não consigo ver Deus como pai, a minha paternidade está equivocada. Tem muita gente infeliz, porque ela está buscando em alguém aquilo que só Deus pode dar. Por isso que ela nunca será feliz. Por quê? Porque a sua vida completa não está em coisas, em alguém. A nossa completude está em Deus, o nosso Pai. O que Jesus fez? Os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, me ensina a orar. Lembra desse versículo? Jesus fala assim: eu vou ensinar eles a ver Deus como Pai agora. Mateus capítulo 6, Jesus chega para eles e diz assim: ó, ore dessa forma. Como é que começa a oração do Pai Nosso? Até a gente fala, oração do Pai Nosso. O problema, até para mim me sentir filho, identidade de paternidade, eu tenho que ver alguém como irmão, porque ele está dizendo Pai, não Pai meu. Porque ainda quem é aquele que diz é meu, é aquele que ainda não tem convicção. Quem diz é meu é o Estevão, que não sabe quanto custa. Então ele fala, tudo é meu. Por quê? Porque ele não está completo. Quando o Estevão fala é meu, ele segura, a partir de um certo tempo, aquilo que ele queria tanto e chorava, não significa mais nada. É assim que as pessoas vê Deus, quando ela não tem a convicção da paternidade de Deus. Ela não fala é meu, ele fala é nosso. Por isso que igreja é a reunião dos santos e não a minha reunião
como desigrejado na minha casa. Por isso que ele nos chama como a igreja de... O que significa igreja? Alguém chuta? Chamado para fora. Sabia que a palavra igreja significa chamado para fora? Por quê? Porque tem muita gente lá fora precisando saber o lugar onde ele deve adorar a Deus e ver Deus como seu Pai. Não está aqui dentro. Não está aqui dentro. Nós precisamos conhecer a paternidade de Deus. Aí Jesus fala assim, ó, eu vou ensinar vocês a orar agora. Ore assim: Pai nosso. Porque eu sou tão curado, que se meu irmão pisar na bola comigo, nada muda com Deus. Quando eu não reconheço a paternidade de Deus, eu falo: Pai meu, se você errar comigo, eu desapareço e não quero mais saber. Eu sumo da igreja. Como é que eu vou sumir de um lugar onde meu pai está? Sabe o que significa isso? Uma identidade totalmente equivocada de quem Deus é e quem você é. Ele está dizendo: Pai nosso. Por que Pai nosso? Porque se você errar comigo, está tudo bem. Pai nosso, por quê? Porque eu não estou aqui por sua causa. Eu estou aqui por causa dele. Porque ele nunca vai sair, porque a igreja é dele. Porque o evangelho é dele. Porque os filhos são dele. Então é tudo dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, amém. Então se você errar comigo, está tudo bem, querido. Por quê? Porque eu estou completo. Por que você está completo? Porque eu tenho um pai que me completa. Deus só pode libertar quem reconhece que está preso. Então se eu não consigo identificar o que me prende, aquilo que me impede de ver Deus como pai, ele nunca vai tocar. Por quê? Porque quando eu reconheço, eu estou dando a Deus uma autorização. Eu quero ser filho. Igreja chamados para fora. Deus sempre vai nos atrair para outras pessoas. Com bom e agradável aos irmãos vivam, hein? Eita, como é bom. O outro irmão, querido, só mostra para você o que você acha do seu pai. Vai lá no filho pródigo, os dois irmãos. Lembra da história do filho pródigo? Um foi embora e o outro ficou. A Bíblia diz: quando o outro volta, o que o outro irmão diz? Esse teu filho, pode ler o versículo. Esse teu filho, esnobando aquele que estava morto e estava voltando para o caminho do Senhor. Como ele não tinha convicção de quem era o pai dele, que ele tinha uma identidade paterna deturpada, ele fala assim: esse teu irmão, esse teu filho, gastou tudo com as meretrizes e volta. E agora você dá uma festa para ele como se nada tivesse acontecendo. O pai diz assim: meu filho, teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas sabe qual era a queixa do irmão? Teve tanto cabrito que o pai estava dando uma festa porque o filho voltou para casa. Aí ele chega o irmão dele, olha para ele e fala assim: eu nunca matei um cabrito para comemorar com os meus amigos, e tu mata um para comemorar a volta desse rapaz aí, desse teu filho que fez tudo errado. Aí o pai olha para ele e fala assim: ô meu filho, tudo que é meu é teu. O que eu aprendo com isso? O filho estava dentro de casa, desviado. Dentro da igreja ele não sabia quem era Deus. Dentro da igreja ele nunca matou um cabrito. Ou seja, tem gente dentro da igreja que nunca teve uma experiência com o pai. Ele só consegue chamar Deus de pai na hora do louvor, porque a letra da música diz pai. Tem gente perdida, queridos, dentro da igreja. Por quê? Porque ele diz assim, ó, o pai diz assim, ó, estava morto e viveu, estava perdido e foi achado. Nós não temos que estar perdido dentro da igreja, o perdido está lá fora. Dentro da igreja é alguém que tem uma identidade, uma convicção paterna fiel e firme. Eu falo que todo problema social é falta de pai, que o pai é cura. Deus se apresenta como mãe, Deus se apresenta como tia, como tio, Deus se apresenta como pai.
Por quê? Porque paternidade é a cura de uma nação, de uma geração. Porque é pai. Por isso que é pai e filho. Deus está falando de paternidade. Deus está falando da representatividade de Deus. É um homem, um pai, que cura uma geração. Então aquele que Deus criou, um outro pai, para curar uma geração, Satanás pega esse homem que não entende quem ele é, e ele destrói a si mesmo, e destrói uma família, uma esposa, um filho, uma mulher, uma geração. Que era o cara que representa a paternidade de Deus. Ele é aquele que está destruindo a sua família. Por isso que Satanás luta tanto para pegar os homens e deturpar. Por quê? Porque o homem revela a paternidade de Deus. Um homem está dizendo o caminho. Então você pode olhar: homossexualismo, tráfico, droga, vício. Todas essas pessoas, pesquise isso com seus amigos a partir de agora, para você entender o que está acontecendo na vida dele. Todo homem que tem uma dificuldade, um transtorno, algo, pode olhar que essa pessoa não teve uma referência paterna dentro de casa. Os problemas sociais é por causa de ausência de pai. População carcerária, ele diz o quê? Amor só de quê? Você já viu uma frase tatuada de população carcerária, amor só de pai? Por que eles falam isso? Porque a vontade deles falarem é o amor do pai, mas como eles não têm, eles atribuem à mãe. Você não vê ninguém falando amor só de pai, amor só de pai, amor só de mãe. Por quê? Porque o pai, que era para estar na posição, abandonou. A cura está na paternidade. Aqui eu não estou falando de você, todo mundo agora vira pai. Não, é quando você começar a entender. Se você não tem o pai terreno, você vai estar completo no pai eterno. Que uma pessoa com identidade bem firmada, ela não precisa de mais nada. Paternidade de Deus. Me ensina a orar. Quer aprender a orar? Quero. Começa a entender que você tem um pai. E ora em secreto, que em secreto, o que o pai vai fazer? Recompensar. Ou seja, Deus vai recompensar você por entender que Deus é pai. Sabe por que mataram Jesus? Porque ele mesmo disse que ele é filho de Deus. Aí os religiosos dizem assim: blasfêmia. Você é maior do que nosso pai Abraão? E Jesus chega no meio: eu sou filho de Deus. Você é maior do que a lei de Moisés? Eu sou a lei de Moisés. Matava eles. Por que crucificaram Jesus Cristo? Porque ele sabia a sua identidade. A população carcerária está na maior... Aquele povo nas prisões. Sabe por que eles estão lá? Falta de pai. Pode procurar. Alguém já foi fazer visita na cadeia? Pode perguntar para 5. Cadê seu pai? Pergunta, cadê seu pai? Sabe o que ele vai dizer? Eu tenho ódio do meu pai. Pergunta para aquela menina que agora é lésbica. Cadê seu pai? Sabe por que ela é daquele jeito? Ela está levantando uma bandeira. Já que você não foi pai, eu vou ser o homem para uma mulher, para mostrar para você o que é ser homem de verdade. Então agora ela é o próximo homem, porque ela não teve um homem na vida dela. Sabe por que uma mulher casa com outra mulher? E você vê, tem uma mulher que parece com um homem e uma mulher que parece com uma mulher, não é? Por quê? Porque agora aquela mulher, ela vai mostrar para aquele homem que foi marido dela o que é ser homem de verdade. Falta de quê? De uma referência. E por falta de referência, muitas coisas estão nascendo e crescendo, porque nós não estamos na posição que Deus nos chamou. A referência paterna. Nós precisamos entender isso. Tem um jovem Davi, que para mim é uma referência de cura paterna. Que quando o pai Davi manda ele ir levar comida para os irmãos. Olha só, querido, presta atenção nessa história.
1 Samuel capítulo 17. Não precisa abrir não, a história é muito... Tem muitos contextos. Depois você vai ler a história de Davi, quando foi levar comida para os irmãos, e lá ele conseguiu matar Golias. Você vai ler essa história depois, eu vou resumir para você entender sobre uma pessoa convicta na sua paternidade, mesmo sem ter um pai em casa, que reconhecia a unção que estava sobre ele. Olha só, quando Davi foi enviado pelo seu pai, Jessé fala assim, ó, vai levar comida para os seus irmãos. Aí quando ele chega lá, ele vê o filisteu insultando o nome do Senhor e todo o exército do Senhor com medo. Todo aquele marmanjo, o exército do Senhor estava com medo. Davi foi fazer o quê? Levar marmita para os irmãos. Aí quando ele chega lá, estava o Golias e os filisteus insultando o nome do Senhor. Aí Davi pergunta, como é que é? Jessé tinha um rei em casa e não sabia. Aí ele fala assim, como é que é? Estão insultando o nome do meu Deus? Aí ele chega perto de alguém e pergunta, sabe o quê? O que é que o rei vai dar para quem destruir, matar esse gigante? Falaram, ele vai vestir de linho fino, vai dar muito ouro e vai dar mão da filha em casamento. Aí ele, opa, vou confirmar, né? Aí ele vai mais à frente e pergunta a mesma coisa, o que o rei vai dar, Saul, para quem derrubar o gigante? Vai vestir de linho fino, vai ganhar muito ouro e vai dar a mão da filha do rei em casamento. Beleza, ele vai mais uma vez, ele vai 3 vezes para confirmar, né? Porque ele não vai matar à toa. E foi da mesma forma, vai dar a mão da filha do rei em casamento, vai vestir de ouro e vai vestir de linho fino. Aí ele fala assim, agora eu vou lá. A Bíblia diz que Davi vai até Saul e diz assim, eu quero enfrentar Golias, Saul. Sabe o que Saul fala? Tu não pode não. Porque Golias é guerreiro desde a sua infância. E ele vai matar você. Aí sabe o que Davi faz? Davi, convicto na sua paternidade, na sua convicção, na sua aliança com Deus, sabia quem Deus era e o que o Deus poderia fazer através da vida dele. Davi conta uma história para o rei. Fala assim, ó rei, eu já consegui salvar uma ovelha do urso e do leão. E o Senhor me livrará também das mãos desse gigante. Davi, eu imagino Saul olhando para ele, dizendo, esse menino aí é meio... Aí sabe o que ele faz? Então, pega a armadura lá e bota no menino a armadura. Ele diz, eu lá quero saber de armadura, porque era pesada demais. Queridos, a Bíblia diz que ele pega e tira essas armaduras que não servia, vai para o campo. E ele fala, o Senhor hoje te entregará nas minhas mãos a tua cabeça. A Bíblia diz que Davi era pequenininho, magro, diante de um gigante, não sei de quantos metros de altura. A Bíblia diz que ele pega, você já conhece a história. Quando ele mata o gigante, aonde eu quero chegar na história, Saul chega para o seu principal comandante do exército e diz assim, ele é filho de quem? Por quê? Porque naquela época, querido, a referência era o pai. Por isso que sempre o filho pega o nome do pai. A referência é o pai. Sabe o que o general disse? Não sei. A Bíblia diz que Saul fala assim, ó, procure saber. E mal sabia Saul que ele era filho de Jessé. E era o excluído da família. E era alguém que não tinha uma paternidade curada. Mas Davi sabia quem ele era. Por que Davi sabia quem ele era? Porque ele sabia quem Deus era. Davi era curado. Se eu sou curado na minha paternidade com Deus, qualquer pessoa pode pisar na bola comigo, inclusive meu pai terreno, que nada muda.
Davi viu o gigante e não olhou o tamanho do gigante, ele olhou o tamanho da aliança que ele tinha com o pai. Ele viu o tamanho da aliança que ele tinha com Deus. Por isso, aqui estava tudo bem. Nós precisamos ter essa cura. Lembra da festa que ele deu? E não convidou o próprio filho para a festa? Que Samuel chega na casa e estava dando um banquete. Passou todos os filhos para ungir rei, nenhum era. Quem era o rei? O que não foi convidado. Davi volta, quando ele chega em casa, Davi tem algum síndrome do pânico, está com depressão, estava com alguma coisa. Tem algum versículo dizendo isso? Não, porque Davi era rei, sem precisar reconhecer o reconhecimento nem do pai, nem dos irmãos. Sabe o que significa isso? Uma paternidade curada. A Bíblia diz assim, ó, Deus fala, pode uma mãe esquecer do filho? Pode. Todavia, eu me lembro de você. Todo mundo pode abandonar você, inclusive a sua mãe. Mas se você tiver entender que eu sou pai, vai estar tudo bem. Queridos, essa convicção na minha vida, que eu não tive você sabe da minha história, nem pai, nem uma mãe, nem uma família estruturada. Quando eu recebi Jesus como Senhor e Salvador e sabia que agora eu sou completo em Deus, mas eu era revoltado. Pastor Ricardo, quando é que você foi curado? Quando Jesus apareceu. Quando Jesus chegou, mudou a cena. Tem a música do Vitinho, né? Jesus invadiu a cena. Tudo cura. Não, essa área aqui, Jesus entrou, mas essa área aqui não. Tudo é abalado quando Jesus chega. Paternidade. Então, se eu caso sem Jesus, sem Deus, sem a convicção da palavra, eu só iria repetir o que meu pai fez comigo. Por quê? Porque a única coisa que eu sei sobre família é o que meu pai fez com minha mãe. Então eu ia repetir. Mas o que a palavra de Deus diz? Quando eu sou completo em Deus, Ele faz você quebrar um ciclo para que você gere outro ciclo. Eu já não faço com minha esposa o que meu pai fez com minha mãe. Hoje eu faço com minha esposa aquilo que Deus me chamou para fazer com a minha família. O que significa isso? Uma paternidade curada. Pode olhar. Eu não tenho nenhuma dor de tudo que meu pai fez comigo, queridos. Até que quando eu encontrei meu pai pela internet, eu mandei um zap para ele, você sabe a história, pedindo a bênção, dizendo que eu amo ele. Por quê? Para mostrar para meu pai que eu estou bem. Eu vou embora, estou tranquilo. A gente começou a conversar muito. Para quê? Para mostrar para ele que tudo que ele fez comigo está tudo bem. O que as outras pessoas fazem? Eu sou revoltado com meu pai, eu sou revoltado com minha família, eu não sou amado, eu sou isso, eu sou aquilo. Por isso que o bichinho é assim, por isso que o bichinho é desse jeito. Por quê? Porque, queridos, nós temos um pai. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Aqui está falando de gerações. Abraão gerou quem? Isaac, Jacó. Está falando de Deus, é Deus de continuidade, não pode parar na gente. Cadê a sua convicção e sua cura? É porque eu não sou amado, por isso que eu sou desse jeito. Eu sou revoltado. O que significa isso? Você ainda não consegue ver Deus como Pai. Por isso que no seu subconsciente você faz com as pessoas, a sua família, aquilo que você acredita. Porque se nós fôssemos curados, estava tudo bem. Ô minha filha, desculpa, lá atrás eu fiz aquilo. Mãe, pai, está tudo bem. Não, mas eu fiz isso. Está tudo resolvido. Por que está tudo resolvido? Porque está preenchido. Está tudo bem. Nós precisamos aprender. Senão a gente vai repetir. Se nós estamos bem com Deus, querido, na nossa família, vai ser diferente. Nós precisamos ter a cura de Davi, a unção do Senhor. A Bíblia diz assim, ó, João 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Olha só o que a palavra do Senhor diz. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o quê? O poder
de sermos feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Vou repetir, João 1,12. Mas a todos quanto A convicção de filho só vem quando nós recebemos Deus de verdade. A cura vem quando a gente recebe Jesus de verdade. Salvação vem quando a gente recebe Jesus de verdade. Paternidade vem quando a gente recebe Deus de verdade. A todos quanto nós precisamos tomar posse da paternidade de Deus, da salvação de Deus, da cura de Deus. Salvação não está aqui fora, a salvação está aqui dentro. Nós precisamos pegar. Mas a todos quanto receberam, ou seja, quando a gente recebe, a primeira coisa que Ele nos dá é um poder. Que poder é esse? De sermos feitos, o quê? Filhos de Deus. Ou seja, paternidade e a convicção de filho só vem quando nós recebemos. Nós precisamos receber essas verdades eternas do Senhor. Ele é Pai. Ele não se apresenta como um padrasto, Ele se apresenta como Pai. Por que Ele se apresenta como Pai? Porque quando Jesus veio, Ele diz assim, eu só faço o que eu vejo o meu. Então nós somos parecidos com o nosso Pai. Estevão me pegou ontem, mandei ele dormir. Vá dormir agora. Ah não, pai, ele começou a chorar. Eu digo, vá dormir agora. Aí ele fechando, estava com a Bíblia dele. O Senhor não me deixa te imitar lendo a Bíblia. Aí ele me quebrou. Pai, eu só quero te imitar lendo a palavra de Deus. Eu digo, fala, meu Deus do céu. Eu digo, fica aqui, daqui a pouco tu vai. Por quê? O pai imita o filho, irmão. E a Bíblia diz assim, ó, e a gente precisa saber o ponto fraco do pai da gente. Porque ele diz assim, ó, a única coisa que não, a Bíblia diz assim, ó, um coração contrito e quebrantado, Deus não, Ele não rejeita. Outras versões dizem, eu não resisto. Você quer pegar o coração de Deus? Coração contrito e quebrantado. Deus olha e diz, eu não ia dar não, mas agora... Por quê? Porque eu sei o que o meu pai gosta. Ele sabe pegar no meu ponto fraco. Ele diz, meu pai, eu só quero estar aqui com o Senhor. Eu só quero ficar aqui. Já era tarde. E eu fiquei lendo a Bíblia e ele lendo a dele, do meu lado, no sofá. Por quê? Porque o filho sempre vai imitar o pai. Se eu não conheço meu pai, eu não vou imitá-lo. Quer tocar o coração de Deus? Começa a saber o que Deus gosta. Davi chegava curado. Meu pai me rejeita, mas eu tenho um pai, que nele eu sou completo. Sabe, querido, tudo que meu pai fez comigo, eu não preciso me vingar, não. Pra quê? É muito pouco diante de tudo que Deus já me deu. O que meu pai fez comigo é muito insignificante. Porque meu pai pode ser que ele só está repetindo o que o pai dele fez com ele. Quando você vai num psicólogo, ele olha para você e, sei lá, você chega lá no psicólogo e diz que tem síndrome do pânico, sei lá, alguns distúrbios, alguma doença psicossomática. Ele vai lá na tua infância. Sabia? Ele não olha aqui agora. Ah, você é assim. Ele vai lá a Bíblia, ó. O estudo diz que ele faz uma anamnese. O que significa uma anamnese? Ele vai lá na raiz, na tua infância, e te mostra que no final da psicoterapia, você é o resultado do que você vem trazendo. Ou seja, você só é assim porque ele vai lá na raiz. Ele vai lá na sua infância e diz, você morou com quem? Quem são seus pais? Ele vai na tua infância, ele vai trazendo. Ou seja, nós somos o resultado daquilo que a gente carrega. Se nós queremos mudar a nossa vida, a gente precisa carregar a coisa certa. Que é a paternidade de Deus, que é a cura de Deus, que é a unção de Deus, que é a transformação de Deus. Você não precisa fazer força para ser filho de Deus. A única coisa que ele diz é assim, ó, todo aquele que invocar o nome do Senhor será, acabou, filho de Deus. Todo aquele que é salvo é filho. É só isso que a gente precisa. Então toda dificuldade, todo distúrbio, pai
que rejeita filho, pai que destrói sua casa, jovens que se automutilam, que se destroem. Sabe o que significa? Uma paternidade que foi destruída. O jovem está fugindo de dois pais. Ou a jovem está fugindo ou do pai que teve, ou do marido que teve. E por isso que ela é dessa forma, revoltada. Ela está fugindo desses dois. Por isso que cresce revoltado. Está fugindo do pai que teve ou do marido que teve. Ela está fugindo desses dois homens. Então nós precisamos curar. Sabe o que muitas vezes a nossa geração precisa? De um pai. Ah, pastor, mas meu pai é assim. Pastor, mas como assim? Eu tenho um pai dentro de casa. E eu sou desse jeito por quê? Queridos, a pior orfandade é do pai presente. A pior, eu tenho um pai, mas é como se eu não tivesse. Eu tenho um pai, eu conheci meu pai, mas é como se não existisse para mim. E a pior orfandade é do pai presente, que está dentro de casa, ou que eu conheço, que está vivo, mas como se estivesse morto. É a pior. Porque é como se ele tivesse morto, mas está vivo. Por que ele não me ama? Aí você começa a fazer pergunta e você começa no seu subconsciente criar histórias, caminhos neurais, dizendo: eu não me amo, eu não sou digno, eu não sou isso, eu nunca vou conseguir, eu sou fraco, eu sou isso, eu sou aquilo. Sabe o que significa? Você está olhando para o pai que também precisa de pai. Aí tem duas pessoas destruídas e precisando de cura, se abraçando, e nenhum dos dois sai do buraco. Eu saí do buraco e hoje eu olho para meu pai e sei o que ele precisa. Por isso que ele fazia o que fazia. Você já é amado já. Querido, aqui tinha tanta coisa. Já está na hora já de eu encerrar. Mas esse tema é grande. Vai ser o mês todo. Falando sobre paternidade. Nós precisamos curar uma geração. Começa a visitar os teus amigos. Sabe aqueles amigos revoltados, para a gente ir encerrando? Pode olhar que ele fez o que fez, é o que é, abandonou porque abandonou. Por quê? Porque não teve um pai. Porque precisa de um pai. A pior orfandade é do pai vivo. Mas quando você tem um pai, você está completo. Antiga aliança, ninguém podia chamar Deus de pai. Blasfêmia. Ninguém poderia se achar filho de Deus. Aí Jesus chega dizendo: eu sou filho de Deus. Crucifica. Porque não entrava na cabeça dos religiosos, dos doentes, que alguém poderia ser filho de Deus. Todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filho de Deus. Aí Jesus fala: eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Quem é seu pai? Você está mentindo, eu conheço seu pai. Você é filho de José com Maria. E como você diz que é filho de Deus, se eu sei quem é a tua família? Aí bugava a cabeça deles. Porque ninguém entendia o plano perfeito de salvação. Ninguém vê como é que Deus, o seu pai, fez tudo isso com você e você ainda é assim. Você está mentindo. Você não está curado não. Por quê? Porque se fosse eu no teu lugar, ele está dizendo inconscientemente: eu faria diferente. Por que você está tão curado desse jeito? Sabe o que a gente faz com as pessoas que estão doentes, sem pai, e querem se vingar, e a gente está curado, mesmo o nosso pai fez pior do que os pais deles, e a gente está curado e convicto. Sabe por que eles estão dizendo? Não me puxa para o teu nível não, que eu estou doente, eu não quero ser curado. Eu quero colocar a culpa da vida que eu vivo em alguém. Achei, o meu pai. Então o pai pode ser cura, ou o pai também pode ser muleta. Eu não sou o que sou por causa do meu pai. Eu sou o que sou porque a paternidade de Deus me encontrou. E hoje eu já entendi que eu sou filho de Deus. Todo aquele que abandona a Deus, nunca abandonou a Deus. O problema é que ele nunca encontrou a Deus. Na verdade, ele está procurando. Como ele nunca encontrou, ele acha que ele desviou. Paternidade não é um momento, paternidade é um lugar. A Bíblia diz que ele nos transportou nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino de quem?
do Filho de Deus, do Filho. Ele tira de um lugar das trevas, e ser filho é você sair de um lugar de trevas e ser transportado para o reino do Filho de amor. Uma pessoa que ama, porque todo aquele que ama é curado nas emoções, no intelecto, no físico, na alma, na rejeição. Queridos, eu me lembro quando eu estava no fundamental, e no dia do conselho de classe, reunião de pais, ninguém ia. E sabe o que me dá vontade de chorar? Porque quando eu via os pais tudo indo, e acabou, e ninguém foi. E eu chegava em casa, estava todo mundo lá. Por isso que vai nascendo o espírito de rejeição na vida dos jovens. E sabe como é que eu fazia para preencher a lacuna? Eu era um nerd. Eu disputava com um rapaz na escola, o melhor da escola. E tinha bimestre que era eu, tinha outro que era ele. A única forma que eu encontrei, depois que eu fui estudar algum semestre de psicologia, que eu fui entender que não era porque eu era inteligente, é porque eu queria preencher a lacuna de uma paternidade, de uma família estruturada. Então eu queria chamar toda a atenção no conselho de classe para aquele menino que não tinha pai, mas era bom, mas era nerd, mas era representante, mas era o que tinha notas boas, mas era o que era o destaque da escola. Da escola, não era da sala não. Mas eu não era inteligente, para mim o que eu queria preencher a lacuna, para que naquele dia o vazio não ficasse. E a gente está fazendo isso, preenchendo coisas aqui, para superficializar, para deixar superficial. E o que a gente precisa é tirar para focar em Jesus Cristo. Pode ser que o que você é somente por falta de que você ainda não teve um encontro genuíno com a paternidade de Deus. Que eu só faço o que eu vejo meu pai. Quem disse isso foi um filho de Deus. E o filho de Deus destrói a sua família. Filho de Deus vive em destruição e miséria. Filho de Deus Filho de Deus só faz o que vê o pai. Para mim que a gente tem que começar a conhecer o que Deus é para a gente. Ah não, pai, eu só queria ficar aqui lendo a Bíblia. Olha, o moleque pegou bem na hora. Fique de pé. O pai cura, queridos. Família cura. Você sabia que família cura? Ah, pastor, mas lá em casa minha família é uma miséria. Lá em casa minha família é uma loucura. Quer uma ajuda? Quero. Faça uma família diferente. Isso é que o Evangelho nos dá a oportunidade e o privilégio de darmos para a nossa família aquilo que a gente nunca teve com a nossa. Família cura. Família transforma. Sabe que quase que eu ia ser um pinguço, viciado. Estou falando para você, antes de conhecer Jesus, era todo dia. Era só quente. Todo dia. Sabe quem era assim? Meu pai. Inconscientemente eu estava fazendo a mesma rota que ele. A gente faz no inconsciente. Nós precisamos de verdade entender que Ele é Pai. Vinde a mim todos vós que estáis cansado e sobrecarregado. O que é que o papai faz? Eu vou aliviar você. Mas precisa vir. Só isso. Nunca tive um pai, querido. Não sei nem como é que é. Mas quando Jesus entrou, eu digo, eu vou fazer diferente. Eu vou dar para a Aline o que Dona Maria não teve. Eu vou ser para o Estevão aquilo que meu pai nunca foi para mim. Paternidade de Deus. Eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Eu nunca vi Deus destruir nenhuma família. A Bíblia diz que Ele veio edificar. Abraão, de ti serão benditas todas as
famílias da terra. Ou seja, Deus veio edificar e construir e abençoar uma família. Eu só faço o que eu vejo Ele fazendo. Eu farei com a minha aquilo que Deus profetizou a Abraão, que serão todas as famílias da terra, bendita, abençoada. E eu não vou repetir. Eu não preciso repetir o que Sebastião fez, queridos. Eu preciso fazer diferente. Por quê? Porque a paternidade está curada, está convicta. Ele se apresenta como pai. Satanás também se apresenta como pai. A Bíblia diz que ele é o pai da... Ele quer copiar. Ele é o pai da mentira. Mas Deus se apresenta como o pai das luzes, pai da eternidade, príncipe da paz, o verdadeiro Deus forte, aquele que você só precisa de mim. Querido, pode ser que a gente está dando murro em ponta de faca aí, destruindo a nossa vida, porque a gente só não sabe quem Deus é. Eu nunca voltei lá depois que eu conheci a Deus no que meu pai fez. Querido, meu pai espancava minha mãe grávida. Mas o que as pessoas estão fazendo? Igual. A visão que eu tenho de pai não é de uma mãe, um pai e os irmãos à mesa. É destruição, espancamento. É isso que é a visão que eu tenho. Preciso levar para dentro de casa isso? Moço, pelo amor de Deus. Não preciso, porque eu estou completo. Nós precisamos curar uma geração, queridos. Pastor, mas eu não sou pai ainda, como é que eu vou curar uma geração? Sabe como é que você cura uma geração? Mostrando a paternidade de Deus. Para outras pessoas não, para você mesmo. Querido, eu estou acompanhando uma pessoa que ela diz: pastor, eu odeio só pensar em marido, só em pensar em família, eu não quero família. Pastor, eu tenho nojo de homem. Olha a visão da pessoa. Aí eu falei para ela assim: você tem certeza que você quer acompanhamento comigo? Não sou psicólogo não, viu gente? Aí eu falei: você quer de verdade? Você precisa fazer alguns exercícios. Eu digo: tá bom. Eu falei: o primeiro exercício dela, eu quero que você faça um exercício, acho que 15, 20 dias que eu dei para ela. Eu quero o nome dos seus filhos. Aí eu não tenho filho, você vai começar a escrever o nome deles. Aí ela falou assim: pastor, agora o senhor me pegou. Eu quero o nome do marido. O que eu estou fazendo com ela? Eu estou levando ela para o futuro. Eu estou tirando ela do passado. E onde é que Deus está? Deus não está lá atrás, querido. Deus não está lá onde eu sofri com meu pai. Deus está à frente. Eu digo: eu quero saber o que você faria com eles no final de semana. É para me escrever tudo. Eu quero o nome dos seus filhos. Eu quero o nome do marido. Eu quero que você diga o dia que você foi na casa dos seus pais, dizendo: eu vou almoçar aí hoje. Eu quero que vocês vão fazer no final de semana. Eu quero que você comece a escrever sobre sua família. E essa jovem está dizendo que está fazendo isso, que já tem uma semana. Ela disse que está sendo a melhor coisa na vida dela. E cura. Aí ela botar o nome dos filhos, que ela chegou para mim e falou assim: eu já tenho o nome dos meus 3 filhos. Querido, isso é cura. É tirar você do império das trevas e transportar para o reino do filho. Ela começou a ter visão da família dela. Ou seja, aquele nojo era espiritual. O problema é que ela não conhecia quem Deus é. Eu estou fazendo uma grande obra. Ele está à frente. O problema da nossa geração é que ele não consegue olhar para frente. Ele está preso no passado. Então, se eu não resolver o presente, o futuro nunca será algo poderoso. Quer ir para frente? Começa a resolver agora, a curar agora. Eu quero o nome dos filhos, eu quero o nome do pai, Ela está fazendo relatório diário, vivendo com a família dela dentro de 20 dias. Isso é cura. Pode ser que é com a igreja o seu problema. Pode ser que é decepção com o líder.
o seu problema. Pode ser que você com seu pai, com sua mãe está bem, mas você com a igreja deve estar deturpado, aconteceu alguma coisa. Começa a escrever. Começa a se ver como pastor da igreja. E o que você faria se você estivesse sentado e você pregando para você o que você queria ouvir? Pode ser que seja com sua mãe. Começa vendo, escrevendo você com sua mãe, dando tudo certo, e você perdoando sua mãe, e sua mãe perdoando você, e você curando todo mundo. O problema é que a gente tem a dificuldade de se ver anos à frente. Está na hora da gente parar de olhar para trás. Ele não está lá. A Bíblia diz que ele jogou tudo no mar do esquecimento, mas tem gente querendo nadar. Ei, e se você nadar, você vai morrer afogado, viu? Porque se Deus joga o nosso pecado no mar do esquecimento, por que você está querendo lembrar? Por que você está querendo culpar seu pai da vida que você vive hoje? Tem uma pessoa na caixinha de falar assim: pastor, existe maldição hereditária? Não, existe comportamento. Você só está repetindo o que seu pai fez. Não é maldição, é comportamento. Você está repetindo. Porque se existe maldição hereditária, quando você está com sucesso hereditário, você vai botar a culpa no pai? Ou é só desgraça que você coloca a culpa neles? Maldição hereditária, querido, não existe. Porque quando Jesus entra, tudo muda. Tudo muda. Quem quer? Precisamos de cura. Começa a escrever o seu futuro. Começa a acertar contas com aquele que tirou você da presença. Seja rápido, que ele tem pressa. Dê um aplauso bem forte ao Espírito Santo.